Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de João, capítulo 12, verso 14, que diz o seguinte: Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, vê, o teu rei vem montado num filho de jumenta. Não temas, ó filho de Sião, veja, o teu rei vem montado num filho de jumenta. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê da glória a Jesus, pode se assentar. Deus abençoe todos vocês. Talvez você esteja perguntando assim, né? Nossa, que significado tem esse texto para a minha vida? E o meu papel aqui hoje vai ser exatamente te explicar isso. Não trata só de um texto profético que Jesus deveria cumprir como sendo o enviado de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, como foi dito e predito pelos profetas no Antigo Testamento, e por isso esses livros estão na tua Bíblia. E Israel tem tanto a ver com o que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque Jesus é o cumprimento de muitas coisas que foram ditas lá de maneira antecipada, e quando ele veio para tornar possível tudo o que foi falado. Mas enfim, não se trata só de um texto profético. Nós temos aí um conteúdo muito forte de história e de provocações, por parte tanto do homem como por parte de Deus também. E a primeira pergunta que eu faço para você que está nesse culto hoje aqui: qual motivo e razão Deus teria de fazer o seu filho encarnado sentar-se num jumentinho para entrar dentro de Jerusalém, visitar Israel, aonde estava exatamente toda a expectativa de um povo que esperava por um Salvador? O que Deus queria com esta provocação da parte dele, não falo dos homens agora? Não poderia ter uma forma melhor de se enviar o filho dele ali entre o próprio povo dele, de talvez, de repente, vir, como os pastores chegam hoje na igreja, por exemplo, de uma forma mais rica, prestigiada, glamurosa, né? Mas não. Deus, de repente, ele entende que o seu filho ali, principalmente aonde se mais esperava um Salvador, de que ele entrasse daquela maneira simples, humilde e tão específica. Você que está aí agora, por favor, marxista, socialista, não pense que é voto de pobreza. O jumentinho tem uma figura, uma representação puramente histórica, de uma provocação fundamentada, e eu vou te pregar isso hoje aqui. E Deus queria atingir um objetivo mesmo com os homens: fazer com que o seu filho entrasse naquelas condições, simples, como um rei para Deus. E ali, na questão das expressões, a palavra rei, em qualquer segmento, tem o mesmo significado: soberania, conselho, autoridade hereditária. Qualquer segmento, o rei é rei. Mas aqui para o Filho de Deus, a sua soberania, o seu conselho, a sua autoridade se transformaram em coroa de espinho, em despojos, em sofrimento, em dor. Na pior sentença da época, numa cruz.
A soberania desse daqui, o conselho, a sua autoridade, se transformaram numa placa de escândalo. Quando os judeus foram ali em cima e penduraram, aí está o rei dos judeus. Jesus, o rei dos judeus. Que eu também vou falar o que significa isso. Então ele com certeza, quando esteve aqui, ele não experimentou nem viveu nada disso que as igrejas estão querendo agora, por exemplo, como cristãs. É uma coisa muito incompatível, entende? Nós dizemos que as igrejas hoje são lideradas por ele, tendo em vista que a história mostra que a experiência dele pessoalmente aqui entre os homens não foi de glamour, popularidade, reconhecimento, honras do sistema e da sociedade da qual ele estava inserido. Mas hoje nós vivemos um cristianismo, um movimento evangélico, cujo aspecto, forma, atuação, mostra-se que a sociedade não tem confrontos e problemas com eles. Já esse aqui foi assassinado. Uma pergunta que eu faço para você: esse mundo que nós estamos aqui era diferente daquele que Jesus estava? Então por que as coisas mudaram? E hoje há evangélicos e cristãos sendo reconhecidos, admitidos como pessoas da sociedade. Eu vejo pastores chegando ao delírio de dizer que nós vivemos a melhor época do movimento cristão, do movimento evangélico, pois as igrejas estão sendo tidas e reconhecidas como instituições importantes, ou um movimento religioso importante. E amados, nós confessamos um Cristo, um Salvador e um Senhor que não foi aceito nessas condições. E o fim dele foi trágico. Por mais que Deus queria crucificá-lo, e ele deveria ser imolado e sacrificado pelos nossos pecados, Deus não desceu ali para fazer esse trabalho. Os homens fizeram por ele. Havia muito ódio ali naquele cenário, muita rejeição. Muitos fatores ali que nós temos que avaliar. Eu não vejo Deus mudando, eu vejo os homens mudando. Eu não vejo o Senhor submisso, subalterno às mudanças modernas. Eu vejo Ele o mesmo de ontem. Mas infelizmente há pessoas que acreditam, querem acreditar que Deus está acompanhando todas essas transformações e aceitando tudo isso. Mas eu deixo uma sugestão para você. Se Ele viesse hoje de novo aqui, nas condições que veio lá atrás, Ele seria o que os pastores da igreja hoje são? Ele estaria lá hoje, lá, na condição em que eles estão? Nomeados pelo Estado, coroados pelo Estado, criando partidos, entrando em defesa de classes. Qualquer indivíduo, por menor conhecimento que ele tenha da palavra, ele sabe que está acontecendo alguma coisa errada hoje aqui. Muito errada, muito desproporcional, muito fora do parâmetro. E eu vejo Jesus assim, aquele a quem Deus enviou exatamente para não só corresponder a uma necessidade da humanidade, mas também gerar provocações acerca de conceitos, prioridades, pensamentos que a sociedade tem, mas que não são escolhas divinas. E que se Deus realmente fosse escolher algo para nós, trazer algo para nós, seria muito diferente daquilo que você espera. Muito diferente daquilo que você ora, daquilo que você sonha, daquilo que você um dia já viu. E eu começo aqui pela questão do que rege o texto de Êxodo 4:29, sobre ideias primitivas do que seria um rei para o povo de Israel. Em muitas outras nações esse sistema não existia, mas para Israel existia, que era um sistema teocrático. E eu vou dizer para a igreja o que seria isso. Um líder lá não era por hereditariedade, ele não era porque o pai foi rei. Em Israel funcionava o seguinte: rei lá era eleito por Deus e aprovado pelo povo, como Êxodo 4, versículo 29, fala em Números 16, versículo 1 também. Fica aí a sugestão para você depois ler. Nós temos nomes em destaque ali, como Moisés, Josué, Gideão. Quem já ouviu nomes iguais a esse na Bíblia, levante a sua mão.
Amém. Estes homens representam o início de uma era teocrática, ou seja, de homens que governaram o povo de Israel, que foram eleitos por Deus, né, com a aprovação do povo. Lá no texto de Juízes, capítulo 19, Juízes 20, Juízes 21 também, são 3 capítulos que eu estou te dando aqui. Na era de Gideão, entra a era Juízes, né? E esta era Juízes termina com uma observação de caos social que se estabelecera nesse tempo. E a confusão ali, na era de Gideão, era exatamente de que havia falta de um rei. Lê Juízes 19, versículo 1 para o pastor, por favor. Pode ler. Só o versículo 1, vocês leram? Capítulo 19, versículo 1 de Juízes. Amém. Como vocês perceberam aí, quando está em transição a era de Gideão, lá no texto de Juízes, na tua Bíblia, isso é história, tá, gente? O povo estava insatisfeito porque eles não tinham um rei ideal. Havia uma crise lá instalada. Eles não tinham uma pessoa adequada para reinar. Então vem a necessidade da falta de um rei. Quando entra a era de Eli e de Samuel, quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando, que é o período religioso, judicial, aí na história do povo de Israel. Eli entra como sacerdote e Samuel como profeta para liderar esse povo como Deus queria. Mas o povo não sentia a necessidade de ser governada por regras e leis que Deus havia constituído. Eles não estavam satisfeitos de ser liderados por um sacerdote e por um profeta, por mais que Eli não era o sacerdote ideal. Quem conhece a Bíblia sabe. O que o povo faz? Exige de Deus um rei. Isso está registrado no texto de 1 Samuel, capítulo 3, né? Capítulo 1, verso 3, capítulo 4, verso 13, e 1 Samuel 8, verso 4 também. O povo vai e pede para Samuel, que era profeta, não tinha propósito nenhum, né, com ele de ungir rei, e pede um rei. Samuel vai lá, chora as pitangas com Deus e fala: eles estão rejeitando a liderança espiritual que o Senhor elegeu, para pedir um rei como as outras nações também têm. Deus fala: Samuel, fica tranquilo, não rejeitaram você, rejeitaram a mim. O fato deles não quererem ser mais governados pelas leis que Deus instituiu e querer um rei como as outras nações tinham, é pura rejeição de Deus. Filho, você que está me ouvindo aqui agora, presta atenção. Na história do povo de Israel, está ali marcado como Deus administra o seu plano de salvação. E os senhores estão aprendendo aqui hoje comigo, que a monarquia na história de Israel foi uma coisa que nunca Deus elaborou e projetou. Se fosse pela vontade dele até Jesus, o povo só seria governado pelo seu mandamento e por autoridades que ele consagrou e elegeu. Mas pelo fato do povo querer ter um rei e ser como as outras nações, quebra-se ali com Deus uma aliança importante. E inicia uma era reis, na tua Bíblia, que eu já vou falar sobre isso agora, de puro caos. Samuel não foi convidado por Deus no ministério de ungir reis, mas da orientação no ministério da palavra. Mas já que vocês estão pedindo um rei, manda Saul para esses caras aí, e agora eles vão pagar, porque quem vai pagar essa conta são eles. É mais ou menos nas minhas próprias palavras aqui. Deus não abençoou, mas o povo pediu, e Deus respeita a escolha. Então manda rei, manda o rei que eles querem aí. E veio Saul, e depois de Saul, filho, só vem tragédia. Então para você, eu quero fazer uma observação. Para você que vê Deus lutando, guerreando, implementando os seus princípios e a sua vontade por intermédio do sistema político, você está muito errado, porque a orientação da Bíblia, ela tem uma outra ideia, uma outra versão. Deus não constituiu os poderes.
Ele trabalha em cima do seu povo. E igreja é isso. Por mais que existam obrigações civis e sociais, Deus não constituiu poder. Quem constituiu foi o homem. Deus continua o seu caminho, a sua trajetória. E os homens continuam o caminho que eles escolheram. Tem duas vertentes aí no Antigo Testamento que eu vou te pregar sobre ela. O caminho que Deus continua e o caminho que os homens escolheram. Eles pedem um rei. E Deus dá o direito deles de terem um rei. Mas Deus continua trabalhando para enviar a eles um pastor. Não rei. Então, como todo mundo percebe, a nossa escolha ela tem um peso tremendo para o nosso futuro. As nossas decisões, muitas delas, quando são erradas, não se consertam. Algumas. Nós vamos ficar convivendo com aquela coisa o resto da nossa vida. Então tome cuidado com as tuas escolhas, tuas decisões. Seja sábio, bíblico, para tomá-las de acordo com a vontade de Deus. Porque mesmo que Ele te perdoar depois, Jerusalém, Israel, você vai ter que conviver com isso, até o final da tua vida. Aprendendo a lição, de que não é o que nós queremos, por mais que Deus respeite a nossa escolha, é o que Deus quer. Porque Ele sabe o que é melhor para você, para mim e para todos nós. Aleluia. Então quando eu estou no Antigo Testamento lendo os textos de reis, eu não estou entrando numa era que Deus participa, eu estou entrando num momento do povo de Israel deplorável. A monarquia, a degeneração desse povo. Quem estuda a Bíblia aqui sabe, o que foi desenvolvido a partir de Saul até chegar a Davi, nada do que foi desenvolvido ali representou, glorificou, honrou Deus e os seus princípios. Os homens só fizeram canalices, safadezes, sem vergonhice, por intermédio do poder que adquiriram do povo. Do povo. A única era que você vai ver se salvar ali, nos livros de reis, são os profetas, a qual os reis mataram, assassinaram, violaram e impediram de que eles trouxessem a palavra de Deus à tona no coração dos homens. É uma coisa impressionante como que a monarquia ela lutou contra a verdade de Deus por muito tempo. Esse conceito de que a coroa que está na cabeça dele foi emanada pela uma unção divina é puramente maligna, satânica, porque Deus não estava lá. Mas pastor, Davi não foi rei. As atribuições que Deus tem acerca deste homem, do que lhe agrada, não foram desenvolvidas debaixo do Davi rei, mas do Davi pastor. Quando Davi foi rei para Deus, ele só fez o que não presta. Faça a divisão. Ele não foi o homem ideal para Deus. Foi um homem que desenvolveu propósitos ali importantes na história de Israel, que também agradou a Deus, mas 80% da sua obra, toda ela está comprometida. Quando ele chega no final da sua vida, no final do seu propósito, do seu trabalho, ele termina o reinado com fracasso, porque ele não tinha um homem para indicar, e o homem que ele indicou, que foi Salomão, que segundo os autos também, Deus abençoou porque foi sincero, terminou de maneira trágica também. Há um texto lá em Ageu 2, verso 23, que Ageu chega a dizer que Zorobabel, que foi outro indicado também a esta obra monárquica, que ele traria benefícios para o povo de Deus, mas também representou o mesmo fracasso. E segundo a história, ali no final de Reis, havia-se ali ainda cristalizado no meio do povo de Israel a vontade de ter um rei ideal que eles na história não conseguiram encontrar, nem ver. E aí surge a esperança messiânica de Deus enviar este rei, porque entre eles e do povo eles não conseguiram ver, nem experimentar, nem ver se cumprir. Amém? Entenderam aqui? Mais ou menos. Bom, de repente, você se depara com os evangelhos e vendo o próprio povo de Deus se enfurecendo contra o filho dele, e de repente você fala e fala mais, nossa, mas por que os israelitas, o povo judeu, não teve correspondências em relação a Jesus, né? De maneira
bíblica, digna, espiritual, harmoniosa, de adoração. Mas se enfureceram tanto, ficaram com tanta raiva, ficaram com tanta ojeriza acerca dele. Porque ali nos evangelhos, historicamente, 4 séculos antes de Jesus existir e a virgem despojar, prevalecia o conceito no povo judeu de que Deus enviaria um rei para eles, e a esperança messiânica não era essa. E eu já vou dar 2 textos para vocês aqui. De que Deus enviaria um rei para o povo de Israel, um personagem de salvação, cujo esse libertador, esse rei, viria a mando de Deus para dar a Israel o triunfo por meio da calamidade, das guerras sangrentas, pela queda de muitos, para dar a Israel um estado independente e dar aos judeus o melhor lugar do mundo, a superioridade em outras nações. Por muitos séculos se alimentou a esperança de muitos lá atrás, de que Deus iria dar a eles um servidor público, com obrigações e deveres sociais e políticos, para colocar Israel em destaque. Mas os profetas lá no Antigo Testamento disseram: não, o Messias que Deus vai enviar, Ele não vai enviar para ser um rei, Ele não vai enviar para ser um político, nem estabelecer guerras sangrentas, nem estabelecer políticas. Ele virá para ser pastor, para apacentar as ovelhas pela palavra de Deus, que é o que Ezequiel 34, 23 fala, e também Isaías 40, versículo 11 diz. Mas leia Ezequiel 34 e 23 em voz alta para o pastor, por favor, cenáculo, por favor. Leia em voz alta. Ezequiel. Pode ler, filho. Vai, cenáculo. Lê de novo, filho. Isso é o que o profeta preveu de Deus. Do reino de Davi vai sair um pastor, não vai sair um rei hereditário. Se Deus trouxer o Messias, ele não vai ser político, ele não vai ser rei, ele vai ser pastor. 4 séculos antes, você que entende de história, o helenismo começa a trabalhar no meio do povo de Israel para mudar a educação religiosa que eles tinham. Muitos livros do Antigo Testamento foram confiscados desse povo e só ficaram com 5 livros. Esses 5 livros não tinham informações suficientes de quem seria o Messias. E era isso exatamente que eles queriam do povo de Israel, distanciá-los da verdade de quem seria o enviado de Deus, a sua característica, a sua missão, as suas obras, como ele atuaria no campo da salvação. Subtraíram em 5 livros. O helenismo entendia o seguinte, que se eles conseguissem distanciar Israel do plano da salvação e da revelação sobre o Messias, eles podiam fazer o que eles queriam com essa nação. E foi o que aconteceu. Partidos como os saduceus, escribas, fariseus que você vê no Novo Testamento, todos eles eram financiados por Roma, para ficar exatamente educando Israel naquela coisa, o político correto, ou a coisa, como é que é a expressão? Politicamente correto. Como você deve se comportar e ser no mundo contemporâneo, no mundo moderno, dentro das filosofias, dentro daquilo que a sociedade hoje está entupida, contaminada. Quando Jesus ele é encarnado por intermédio da Virgem, Israel olha para ele e para a sua versão original e odeia, porque eles nasceram escutando e ouvindo o quê? Que esse rei, esse salvador, esse libertador que viria, ele sairia da coroa, da política, com poderes políticos. Agora vocês me mandam um filho de carpinteiro, das montanhas dos pobres, para querer dizer que esse vai reinar sobre nós. Muita gente entra ali e não entende o ódio e a ojeriza desse povo com Jesus, do seu próprio povo. E o motivo principal é esse. Eles não esperavam por aquilo, por aquele rei.
por aquela coisa, por aquela versão. Eles esperavam aquilo que eles foram alimentados por anos, de que o Salvador e o Libertador que Deus enviaria para eles, viria exatamente com trajes ou com aspectos e aparência de um verdadeiro rei, como a sociedade reconhece. Então a melhor coisa que nós temos que fazer agora, mediante isso, é matá-lo e crucificá-lo, e esperar por um outro rei. Para vocês terem uma noção histórica do que eu estou falando aqui, Herodes, quando ficou sabendo que nasceria de Israel uma semente, um homem que teria poderes de governar todo o povo, ele ficou com medo e mandou fazer aquela chacina em Belém. A pedido dos próprios sacerdotes, ele fez aquela chacina. Esse cara que é metade judeu e metade alguma outra coisa também que eu não sei explicar. O medo que ele tinha era que quando Jesus viesse, ele requeresse os direitos sobre a coroa. E eu pergunto uma coisa para você que está aqui, filho, e lê a Bíblia: foi o que ele fez? Não! O medo que eles tinham era esse. Mas o propósito pelo qual o Filho de Deus viria à terra não era de usar o sistema para governar o povo de Deus, ou então usar o sistema para querer alavancar e instituir uma igreja para Deus. Quando ele chega com outra ideia, com outra posição, com outra versão, com outra expressão, com outra obra, com outra missão. Bem como os profetas haviam dito, ele vai sair da coroa, ele vai sair do trono de Davi, mas de uma semente, de uma linhagem, mas não para continuar essa hereditariedade chamada monarquia, que foi uma escolha puramente perversa, imunda, e degenerou todo esse povo na presença de Deus. A mesma burrice, a idiotice que Israel cometeu com a aliança de Deus, a igreja comete hoje, por acreditar, achar e pensar, entende que Deus está usando ou utilizando o sistema para introduzir a sua igreja no plano da salvação. Meus amigos, nós temos duas coisas separadas aqui: Deus de um lado e os homens do outro. Jesus no cenário da crucificação, botaram uma placa dizendo: Jesus, o rei dos judeus. Essa plaqueta foi colocada em cima dele como motivo de escárnio, por intermédio de partidos que estavam financiados pela mesma maçonaria, pelo mesmo poder satânico que as igrejas estão dominadas hoje. Aquela plaqueta historicamente se prova que já vinha a pedido do iluminismo, que muitos entendem por renascentismo e muitos entendem por outras coisas, mas se trata exatamente de homens que são formados, inteligentes, que são gabaritados, profissionais em fazer o cristianismo, os planos da salvação de Deus, os seus propósitos, os seus mandamentos serem afastados do coração das pessoas como você, que assimilam o conceito do nacionalismo, que assimilam o conceito do patriotismo, de que Deus está naquela bandeira, Deus está naquela outra, Deus está naquele país, e nunca Ele foi Deus de colocar barreiras diplomáticas, criar palácios, ou criar Estado, ou fundir Estados, ou criar constituições humanas pelas mãos de homens que Ele não consagrou, não dominava e não inspirava. Se você me contrariar no que eu estou te pregando aqui agora, você vai ter que pegar a história e vai ter que me provar. No demais, os judeus em Israel até hoje lutam para ter 1 metro quadrado lá na Palestina, à mercê de bombas e canhões e armas dos Estados Unidos, à mercê de acordos políticos representados pela ONU, de homens poderosos. Deus não está naquela terra e nem naquele povo, já abandonou há muito tempo. Quando mandou o seu filho aqui na terra, Ele deixou claro em quem Ele ia habitar, estar e salvar, que seriam os crentes, que hoje muitos deles estão aqui nessa noite, que para o mundo são loucos, são espetáculo de horror,
Para o mundo eles são escória, porque pensam assim, de que eles não estão à procura de um rei, mas de um pastor. Não de um estado, mas de uma pátria, de um reino, aonde impera, aonde prevalece os mandamentos e a palavra de Deus. Que nós não veremos se cumprir aqui, mas veremos se cumprir lá na glória, quando Ele nos chamar para os altos céus. Aleluia, meu santo Senhor. Aleluia, meu santo Jesus. Você está à procura de um rei ideal. Você está à procura de uma preferência, de uma referência humana, na qual você possa confiar, porque os outros que já existiram te decepcionaram. Você está à procura de um rei, e Deus já te deu um, mas esse não se destaca na tua perspectiva, porque os seus traços, a sua forma, não está adequado às tuas vaidades, Israel. Você procura poder, sangue, vingança, conquistar a base de injustiças. Esse rei não serve para você. E por isso eu envio ele montado num filho de jumenta. Porque é um reino sem aparência, rico em justiça, pacífico, sua alegria no Espírito Santo, e é agradável a Deus, mesmo que não seja para os homens. E se vocês esperavam que Deus fosse enviar um rei montado num cavalo, ou então dentro de uma carruagem, com soldados o cercando, para escoltá-lo, com riquezas, com glamour, com espetáculo, como Hollywood, eu envio ele montado num jumentinho. Pois o valor dele, que agrada a Deus, só vão enxergar aqueles que realmente são sinceros, ou querem ser sinceros com Deus. Porque os perversos, os maldosos, os ambiciosos, os injustos, vão se confundir com Ele. Então nós temos um conceito muito diferente do que nós queremos ser governado, ou governado por quem. E Deus nos surpreenderia hoje se mandasse um pastor e constituísse uma igreja do gosto dele. Talvez até a minha, e eu aqui em cima desse púlpito seria reprovado. O fato é que o que Deus mandou para nós não agrada a todos. E eu começo pela questão do que Mateus 5,3 fala aqui. Quando a gente escuta a pregação do Senhor Jesus ali no monte, falando sobre bem-aventurança, o que nós, de primeira mão, nos surpreendemos com essa pregação? O que nós nos surpreendemos com essa fala do Senhor? Né? Quem já leu esse texto diz amém aí. Amém. Quem já leu esse texto diz amém aí. Amém. Ótimo. Esse texto aí, o Senhor está querendo dizer uma coisa importantíssima. Se você vai gostar de mim, filho, crê em mim, ser meu servo, ser meu discípulo, você vai gostar de mim pelo que eu vou fazer espiritualmente na tua vida. Você vai gostar de mim porque eu vou te dar o que o mundo não dá. Vou colocar sobre a tua vida aquilo que o dinheiro não pode pagar. Pois Jesus fazendo essa pregação do Sermão na Montanha, em plena era do capitalismo, do materialismo que nós estamos aqui agora, se ia surpreender e encantar até mesmo aqueles que estão enchendo a igreja, de dizer que esse culto hoje vai ser baseado na justiça. A alegria que vai estar aqui é a alegria que também alegra a Deus, a alegria do Espírito, um reino eterno, um reino santo, um reino justo. Hoje Deus vai trabalhar aqui nesse lugar para fazer com que os seus valores espirituais, com que os seus valores eternos, com que os seus valores que não estão aqui entre os homens, sejam colocados dentro de você, para que você seja feito obra dele. Esse ia ser um culto agradável para você, ia ser um culto abençoado para você,
saber que hoje não vai ter aqui um artista, não vai ter aqui um diplomata, um advogado, um juiz, não vai ter aqui uma celebridade, não vai ter aqui uma referência social, uma referência histórica, alguém que recebeu prêmios, etc, etc. Mas um homem que veio montado num jumentinho para dentro dessa igreja, e quando ele parou na porta, ele desceu do jumentinho, entrou com vestes simples, e no abrir da sua boca, ele determinou que este culto vai ser baseado somente em aqueles que reconhecem que são carentes e necessitados das riquezas do céu, e não das riquezas dos homens. Sabe, a igreja não vai encher. Começando pela questão de que esse cara parou na porta da igreja e desceu de um jegue. Entendeu? Esse cara não tem gabarito, ele não tem perfil, ele não tem forma, ele não tem aspecto de uma pessoa abençoada para um conceito do tipo capitalista, moderno. Ele não tem um tablet, ele não tem um celular, ele não tem o melhor tênis, ele não tem sapatos de cromo alemão. Nada deste homem me atrai, me seduz, porque ele não tem ética, não tem aparência. Não é politicamente correto. Ele entra aqui com traje simples, o carro dele é um jumentinho, e entrou aqui em cima e ainda falou ainda que as coisas que ele vai trabalhar aqui no meio desse povo é completamente voltada ao espírito, ao íntimo, ao secreto de cada um de nós. Então, hoje, bem-aventurado, porque essa palavra se cumpriu, e Deus vai alimentar a vossa alma com o pão que veio do céu, sem mistura, sem nenhuma influência, como Deus queria, como Ele sempre sonhou. Um pastor, aonde vai em busca dos que estão perdidos, e aqueles que foram encontrados, sempre estão orientados pela sua palavra. E para uma sociedade capitalista, ela vai dizer para mim: olha, pastor, palavra não paga conta, palavra não alimenta o ventre. Eu preciso de outra coisa. Não estou em busca de justiça, nem em busca de um reino justo, de um rei eterno, de um rei santo, de uma alegria com Deus, de um prazer com Deus espiritual. Eu estou em busca de um estado independente, de conquistas que me tragam mais poder entre os homens, que me faça destacar entre eles. E é o que nós estamos vendo acontecer. A mesma besteira sendo praticada debaixo da prerrogativa cristã. Ao invés deles fazerem a escolha pelo pastor, eles estão em busca de um rei que traga a eles as satisfações materiais e físicas que eles tanto querem. Você é um? Lá no texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias 5, versículo 2. Lê esse texto bem alto para o pastor, por favor, irmãos. Miqueias 5, 2. Pode ler. Amém? Mas tu, Belém, Efrata, posto em pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, porque ele é eterno, desde os dias da eternidade. O profeta entende que Deus enviaria um rei eleito por ele, não pelos homens, cujo sinais especiais era de um Deus, não de um homem comum. E uma coisa importante aqui no texto do profeta: o que é eleito por Deus não tem essa finalidade de querer atingir popularidade, o prestígio de homens, a aprovação dele. Deus está mandando um rei sobre vós, Israel, que tem a vontade dele, é como ele quer. E independentemente se vai ser reconhecido pelos homens não, ele vai ser o que Deus quer. Aí entra a questão: bom, eu estou aqui orando para Deus me mandar uma coisa do alto, e Deus me manda uma coisa feita pela vontade dele e não por mim. Qual vai ser a experiência da chegada disso para você? Minha gente, eu prego a palavra aqui há 22 anos, e eu posso contar no dedo das pessoas que
aceitam o que a gente fala aqui. Jesus em palavras já traz uma repercussão sem medidas, a nível de tristezas, escândalos, tropeços. Exatamente por quê? Por causa disso, porque não é uma palavra em conformidade com aquilo que as pessoas querem ouvir. Já Jesus foi uma dose muito mais forte, porque ele veio em carne pregar essa palavra. O Filho de Deus aqui, entre os homens, para dizer o seguinte: ele foi eleito por Deus para ser Salvador do mundo, goste os homens ou não. Então eu não vejo um Jesus com política, eu vejo um Messias, um soberano, um aconselhador, sem hereditariedade nenhuma aqui na terra, que foi santificado por Deus, patenteado pelo Deus soberano, para dar a Deus uma realização de um sonho, fazer com que as pessoas o conhecessem, entendessem a sua palavra, compreendessem os seus propósitos, os seus mandamentos, dar ao mundo aquilo que ele tentou com Israel. Algo sem alteração, sem influência política, sem influência cultural, sem influência tradicionalista. Ele está vindo do céu, não está saindo da coroa. Sem partido, sem luta de classes. Algo puro como Deus queria. Olha, Jesus entra na minha vida como rei. Como é que é isso? Entra na minha vida, Senhor, é a mesma coisa. Ele vai entrar, vai reinar, e vai ser o que é, goste você ou não. E quais serão os impactos da tua vida em relação a isso? Todos. Então, a partir do momento que ficar escolhendo igreja, perfil de pastor como eu, como mais me agrada, eu estou caindo na mesma corrupção. É assim como as pessoas estão selecionando a palavra hoje. Elas botam no Google o que elas querem ouvir e buscam, selecionam. É pura corrupção. Não há uma devoção e uma abertura para dar a Deus uma oportunidade de mostrar quem é Ele, ser o que Ele gostaria de ser. As regras aqui são estas. Nesse mundo, que tudo aquilo que promove liberdade, que promove pureza, a nível de manifestação divina, tem que ser morto e crucificado. A lei que rege aí fora é essa: quem não dançar como a música toca, vai morrer. Quando João Batista veio, o que aconteceu com aquele homem? Vocês querem ver pessoas bem vestidas? Vão para o palácio. Vocês querem ver um caniço agitado pelo vento de Deus? Aí você pode ir lá no deserto, porque tem um lá que vai pregar: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino no céu. Então o profeta deixa claro aí, né? Uma coisa eleita por Deus não pode ser eleita pelo povo. Tem pastores aí em igrejas por aí que, se a igreja não gostar do pastor, a sede troca de pastor. Até tem um pastor que agrade todo mundo na igreja. Eu não entendo essas coisas. Você vai me desculpar, filho, olha, eu sou mais do tipo, vocês vão ter que me engolir. Sabe, eu estou olhando lá para aquele pastor lá e está pregando tudo aquilo. É muito simples. Veja se é bíblico, correto. Se sai da boca de Deus o que nós estamos pregando aqui. Se for, não tem o que discutir. Se é pregado por temperamento, independentemente de que qual seja o temperamento do pastor, a verdade é a verdade. Doa quem doer. Deus elegeu um rei para nossas vidas, um salvador e libertador. Deu a ele toda a divindade, toda a eternidade, para que ele fosse quem ele é, como agrada a Deus. Isso não pode ser alterado, porque se for alterado, essa corrupção também está instalada aqui no nosso meio. Se nós estivermos em busca de uma política e não da verdade, nós nos corrompemos. Pode ter certeza disso. Se ele viesse de novo, não ia ser para unir, ia ser para dividir de toda essa farra que você está vendo lá fora, aqueles que querem ser crentes e convertidos para ele. Texto de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Daniel 2, versículo 44. Coisa que o profeta viu
se cumpriu, e muita gente não gostaria que fosse feito de novo hoje. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Hoje quem estiver ouvindo essa pregação e está acostumado a ler livro de autoajuda, o cara está tendo diarreia agora, né? Hoje, quem está acostumado a ler autoajuda, né? Ele está tendo convulsões, né? Convulsões. E quem está acostumado com aquele negócio, recebe, toma, leva, eu profetizo, eu declaro, né? O bicho está nervoso, porque drogado fica assim. Quando ele vicia, ele fica sem a droga, ele começa a ter repulsos. Então segura ele aí, se ele tiver repulso, que nós vamos dar Jesus para ele hoje aqui. Ô cenáculo, lê o texto aí, Daniel 2,44. Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiçoará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. João 18:36. Jesus ele diz: o meu reino não é? O meu reino não é? E ele se manifestou neste mundo para aniquilar, derrubar e esmiuçar os reinos que estão aqui. Porque ele veio estabelecer um reino que é para todo o sempre. Um reino eterno, um reino poderoso, cujo suas obras, seus feitos, seus propósitos, seus desígnios não são compreendidos por aqueles que são patriotas ou então amantes desse mundo. Somente por aqueles que dizem assim: eu estou cansado de olhar e ver nessa terra a corrupção, estou cansado de olhar e ver nesta terra que a maldade não tem solução, estou cansado e frustrado e decepcionado de ver que este mundo é perverso, que a maldade é contínua, é insolúvel. Eu estou querendo um rei ideal, cujo seu reino é sem corrupção, cujo seu reino é feito de justiça, cujo seu reino é feito de palavras que se cumprem, de palavras verdadeiras, não convincentes, mas palavras poderosas que saem de Deus. Eu estou em busca da justiça, da humildade, estou em busca da fraternidade, do amor sincero, do amor verdadeiro de valores que essa terra já corrompeu. Deus, dá-nos um rei, dá-nos um governo, dá-nos uma soberania que não nos decepcione. Estou mandando. E bem-aventurado são aqueles que pediram e esperaram, porque eles vão ter, e vou saciá-los. Porque o meu reino não foi feito nesse mundo, o meu reino não é daqui, por isso que eles vão me odiar. O meu reino é de lá, do alto, dos céus. E de lá eu vim para aniquilar os sábios, os inteligentes, os poderosos, os que são, e dar aos pobres, aos miseráveis, aos sedentos, o reino que eles tanto pedem, o reino que eles tanto pediram. Eu estou incluído nessa minoria. Eu sou um miserável que olhei para o que ele fez e pelo que ele pregou, e isso me realizou de uma forma tão grande que eu me tornei pastor. Estou diante de uma igreja hoje aqui. E se ele chegasse montado num jumentinho hoje, eu saberia dizer quem é ele. No abrir da boca dele, pelo que ele fala, saberia dizer também quem está com ele. Deus te manda um rei, e você procura um outro. Deus te manda um rei dele, e você pede entre os homens um que te governe. Deus te manda um rei com propriedades que dessa terra aqui não se produz, e você manda soltar o bandido e manda crucificar ele.
Porque tuas ideias, teus propósitos, teu pensamento, tuas perspectivas são moldadas na corrupção. Tanto que é verdade que você ainda está procurando, e Deus já mandou há muito tempo, alguma coisa ideal. E Deus já mandou há 2000 anos atrás. E você continua perdido, sem saber de quem é, para onde vai, como se Deus não tivesse correspondido, ou então respondido a você, ou então revelado a você, e revelou muitas coisas. É porque você não olha, não te atrai. Sabe, Senaco, eles estão procurando uma igreja e um pastor ideal. E Deus deu o Filho para ser essa referência, para ser esse governo, para ser esse reino, para ser esse pastor na tua vida. Mas porque não sacia, não realiza, eu ainda me vejo procurando alguma coisa por aí. E lá no texto de Filipenses capítulo 2, versículo 7 ao versículo 11, a palavra de Deus pelo apóstolo Paulo diz isso aí, né? Que por mais que ele tenha sido rejeitado, humilhado pelo mundo, por não aceitá-lo, um dia ele virá para se vingar, quando for estabelecido o juízo final. E todo joelho e toda língua, todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é o Senhor. E essa vingança está reservada exatamente para aqueles que esperavam ou esperam ainda por uma coisa que lhe agrade, e não quiseram ter para si o rei que agrada a Deus. Você hoje pode dar uma revertida nessa situação se você quiser, do tipo prático. Não queira que Deus seja popular, não queira que ele seja político, não faça ele dançar a música que está tocando lá fora. Ele não acompanha a modernidade, não acompanha as transformações. Ele é o que é, seja onde for. Se a igreja respeitosamente é dele, vai também obedecer e seguir a meta. E automaticamente seremos atingidos por causa disso também. Seremos odiados como ele é e como ele foi. Muito simples assim. Não é a igreja que deve se adequar ao que está acontecendo lá fora. A ordem é que os que estão lá fora devem se adequar ao que se prega aqui dentro. Obviamente pela liberdade de escolha, se eles quiserem. As coisas estão se alterando. A igreja está sendo levada, sendo conduzida a prestigiar, adorar e servir um rei que não foi eleito por Deus, mas por um sistema que continua sendo corrupto, e continua sacrificando, e continua elaborando projetos que são completamente contrários à verdade e à vontade dele. Sabe, ninguém está enxergando isso, mas é o que está acontecendo. Nós entramos hoje aqui nessa igreja para fazer um culto a um Jesus que nós, de repente, não sabemos nem dizer do que ele é feito e o que ele quer de nós. É assim como o povo entra hoje. Para eles basta orar, cantar e fazer aquela espiritualidade toda, e ir embora para casa com a sensação de que ele tem um dever dele com Deus cumprido. Mas hoje aqui nessa igreja, nós direcionamos por um outro lado, muito mais radical da questão. Você está querendo ter uma comunhão, uma vivência, uma experiência com Deus que ele não se adequa à tua perspectiva e às tuas vontades. Alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que cair aqui hoje. E se eu disser a ele hoje, Senhor, quem vai ter que se dobrar aqui vai ser você, e quem vai ter que confessar o nome dele, o nome dela hoje aqui vai ser o Senhor, porque ninguém está querendo aqui ceder a sua vontade, ou então os seus sonhos pessoais, para se render à tua vontade, Senhor. E essa é a questão. Aonde a guerra há interesses. E a guerra que está instalada aqui é essa. Nós te pedimos um rei, o Senhor nos manda um pastor. Nós te pedimos um homem eleito pela aprovação do povo, e o Senhor manda um homem eleito pelo Senhor. Você pode não ser honesto em dizer isso, mas o Espírito Santo fala em teu lugar então. Se Deus mandasse na tua vida,
Ele também tomaria a decisão por você. É pura hipocrisia a gente falar isso, de que Jesus está na nossa vida, de que Deus está em nós, sendo que as decisões quem tomam são você. Deus está nessa igreja, a unção está presente aqui. É estranho, porque ela não segue os rastros e os passos daquele que ela professa. É uma instituição feita de conglomerados, de um monte de coisa, que nós não sabemos identificar qual o rosto e a expressão de quem aí. Se fosse uma igreja para Jesus mesmo, se fosse uma igreja que funcionasse para Ele, o que é feito aqui tem que agradar a Deus e não aos homens. E por isso a melhor coisa que o mundo tem a fazer com o cristianismo é dar a Ele uma cruz e uma sentença entre as piores. Porque é assim que o mundo sempre vai se sentir perante Ele, exposto, contrariado, discriminado, ameaçado. Porque o que Ele quer, o mundo não quer. De qual lado você está? De que lado que você está, amigão? Você quer hereditariedade? Ou você quer o rei que Deus elegeu? Você quer fazer parte das coisas hereditárias desse mundo aqui? Ou você quer fazer parte desse reino que Deus estabeleceu, do qual quem vive nele e está nele, foi gerado por Deus? E o seu pastor é Jesus, e as suas metas são feitas do evangelho que ele pregou. É isso que você tem que observar. Essa semana mesmo vocês vão ver pastores querendo debater e discutir, querer sentar na mesa da política, e eu não vejo o meu Senhor lá. Vejo meu Senhor na igreja que se preocupa com os famintos, com os pobres, com os flagelados, com os perdidos e com os corruptos, que não tiveram ainda uma chance para se arrepender. Traçando projetos missionários, evangelísticos, para fazer com que essa terra conheça a verdade dele. Não vejo meu Senhor entrando em disputa de classes, fazendo diferenças entre a sociedade. Vejo meu Senhor entrando dentro da igreja dele, à procura do que ele veio procurar hoje aqui. Um povo que se completa, que se realiza, por saber que ele tem um rei ideal, consagrado de Deus para a sua vida, cujas riquezas são espirituais e eternas. E que mesmo você sem uma coisa no bolso para comprar um pão amanhã, mesmo você não tendo condições físicas e materiais no molde daquilo que a sociedade busca agora, você é um bem-aventurado, você é um abençoado, você é um escolhido, porque você leva dentro de você aquele a quem Deus constituiu Senhor e Salvador do mundo. Você leva uma das coisas mais importantes que o reino de Deus estabeleceu pela fé dentro da igreja, um passaporte aprovado por Deus para entrar no reino dele, quando for preparado e este reino te chamar. Como já dizia Paulo: com tristeza vos falo daqueles que são inimigos da cruz, o qual o seu Deus é o ventre, a sua glória é o mundo, o seu fim é a perdição. Mas nós, a nossa pátria é no céu, a nossa pátria é na glória, aonde nós entraremos lá, e o nosso corpo, a nossa alma serão transformados por Deus, transformados por Ele, para vivermos com Ele a eternidade. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 2, abra e leia em voz alta em nome do Senhor Jesus, cenáculo da fé. Senhor. E que diz, Malaquias 4, 2, o seguinte: mas para vós que temeis o meu nome, diga: nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo
das suas asas, e saireis, e saltareis, como bezerros libertos da estrebaria. Sabe o que é isso, hein? Malaquias, recebendo do Espírito Santo a seguinte previsão: esse Salvador só vai alegrar aqueles que queiram serem libertos. Esse Salvador só vai alegrar aqueles que querem sair das trevas, que querem andar na retidão com Deus. Nascerá a luz para aqueles que esperam uma vida de retidão com Deus e de libertação do pecado. Aquele que virá da parte de Deus vai ter a responsabilidade de transformar os homens para que eles vivam uma vida que agrade Deus. Isso é evangelho. Ô pastor, ô rei, ô Senhor, ô Jesus, não sai daí dessa meta aí nenhuma loteria, nenhum bolado de dinheiro, nada que tenha algo mais físico, mais material, mais substancial. Não, aquele que está chegando de jumentinho aí, ele tem uma meta com o evangelho que ele prega: restaurar o homem para apresentá-lo diante de Deus impecável. Como Paulo fala em Colossenses 1,13 e Romanos 14,17. O evangelho não tem metas físicas nem estéticas. O evangelho busca o homem perfeito que Deus quer se agradar. Para isso, a responsabilidade daquele que está vindo como pastor é reconstruir o que foi comprometido pelo pecado, estabelecer uma ordem chamada igreja, onde as pessoas que congregam ali têm um aspecto, a cara, a vida, que agrada o Deus do céu. Por isso que ele chega montado num jumentinho. Também, não é só pelo fato de ele querer ser impopular, ou então não político, de não entrar no esquema da farra da grana, do dinheiro que rolava lá também, mas o fato também dele querer exatamente deixar claro aqueles que procuravam metas puramente materiais: eu vim dar a vocês o que o dinheiro não compra. Vocês querem? Vossos pais comeram o maná que caiu no deserto, mas eu vos dou o pão vivo que desce do céu. E aquele que comer desse pão não terá mais fome, e aquele que beber desta água não terá mais sede. Eu estou aqui para saciar as necessidades espirituais, vos enriquecer com as propriedades espirituais do céu. Estou aqui para trazer a vós o que o dinheiro não compra, o que o mundo não dá. Novamente digo isso a você: então mata ele, crucifica ele, porque nós não queremos isso. E diziam lá as lideranças judaicas: manda esse povo calar a boca, enquanto eles diziam Hosanas ao Filho das alturas. E Hosana quer dizer: Senhor, nos salve, Senhor, nos introduza, Senhor, nos resgate. Bendito seja aquele que a Virgem pariu pelo poder de Deus, porque Ele nos trouxe a luz que o mundo não dá, a luz da verdadeira sabedoria, que leva o homem a se matar, se dedicar e servir por coisas que são eternas. Já o homem material, ele é bonito, ele é lindo, ele é escultural, ele é bombado, ela é siliconada, ela é tudo isso, mas estão podres, corruptos, vencidos, não tem princípios, não tem conduta, não tem caráter. Chegam de carro bonito na porta da igreja, mas porque roubaram. Olha, eu vou trazer um Salvador para vós, que vos dará um lugar no céu, sem tirar de ninguém o direito. Sem sangue, sem injustiça. Quer vencer na vida com Cristo? Para de fazer injustiça. Ou você está achando que Ele vai tirar uma pessoa daquele lugar e colocar você no lugar dela? Quer um guerreiro? Pega o São Jorge. É bem a tua cara, corintiano. Senhor, me dá o lugar dele. Me dá o lugar dela. É desse jeito que as coisas estão aí. Eu estou preocupado. Que a disputa de poder vai ficar tão grande dentro da igreja que vai ter gente que vai morrer. Vai ter chacina. Pode esperar. Vai ter muito pastor assassinado aí que nem briga de sindicato. Porque ovelha está valendo grana. Ó, aquele que está chegando aí de jumentinho,
Olha, ele está chegando para implementar o reino dentro de você. Um reino sem aparência. Um reino sem estética, sem beleza, sem silicone, sem joia, sem Rolex. Um reino cujo seu valor está em princípios, em propósitos, em pensamentos. Riqueza essa que o mundo não enxerga, não vê, mas Deus sabe aonde estão. Como já dizia o meu Senhor, não ajunteis tesouros na terra onde o ladrão, aonde a traça consome, rouba, mas ajunteis tesouros no céu, porque lá o ladrão não entra e a traça também não corrói. Porque esse é o verdadeiro rico para Deus, aquele que está no caminho, que sabe para onde vai, porque o Deus que ele serve é um Deus poderoso que começou a obra e vai concluir lá na frente. Pastor, o Senhor pode me dar uma porta de emprego, sim. Ele pode te abençoar financeiramente, sim. Está no plano do Evangelho. Mas não é prioridade. Se você tiver que ser um crente reconhecido por Deus, você vai ser reconhecido pelo que você é, não pelo que você tem. Mas como as pessoas estão mudando essa parte importante do que eu estou pregando aqui, eu entendo que elas estão à procura de um rei, porque o rei que Deus mandou para elas não satisfaz. Elas não estão à procura da alegria do Espírito, do que agrada a Deus, da eternidade, da santidade de Deus, do pastor que orienta e disciplina a sua ovelha. Eles estão atrás de outras coisas. Isso faz com que eles rejeitem uma igreja como essa aqui. E pensam assim, que hora que vai terminar mesmo? Porque eles querem ir embora exatamente para comer a droga. Estão viciados. E quem Deus enviará para eles? O anticristo. Um pastor para eles. Pois ele falará de metas físicas e metas ideológicas e falará tudo que diz respeito à modernidade. Então recebam a besta, o anticristo, por vosso pastor espiritual, porque ele tem o mesmo pensamento que você. Ele gosta das mesmas coisas que você gosta. Ele odeia compromisso, odeia regras, odeia princípios. Ele gosta da liberdade, a qualquer custo. Sua pregação é essa. Faça o que você gosta. Siga a tua intuição. Ouça a voz do teu coração. Não importa o que os outros digam. O que interessa é que você é feliz. Antropologia, filosofia, existencialismo. Nossa, podia dar tantos nomes que estão na história do cristianismo e que já foram contaminados e infectados dentro de igrejas. Então, ao invés do rei, você quer o diabo. Porque as coisas que ele quer, você também quer. Isso faz com que ele seja o teu pai. Talvez esteja mais adequado para alguns que estão aqui. Não querem ser casados, não querem moralidade, não querem compromisso, querem promiscuidade, liberdade, sodomismo. Não querem pagar, mas querem ganhar. Falam do que pensam, falam do que querem, fazem sempre o que querem, não tem nenhuma lealdade, nenhum compromisso, nenhuma devoção, nenhuma obediência relacionada àquele que Deus elegeu para ser Senhor da tua vida. E tenho para mim que alguns aqui nesta noite vão mandar crucificá-lo novamente. E mandar soltar o bandido que está mais, diríamos assim, na visão dele, porque não traz riscos e ameaças para ele continuar essa vidinha que ele tanto quer. Independente. Eu vos envio aquele que vos saciará as vossas almas. E o evangelho que ele pregará realiza aquele que quer sair das trevas, do pecado, da iniquidade e ter uma reconciliação com Deus. E ser uma pessoa diferente pelo poder de Deus. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. E aí entra o que Isaías 53, verso 12, também fala. A soberania, o conselho, a autoridade que Jesus representa, significaria dar aos homens uma oportunidade de receberem salvação mediante a fé e o arrependimento, sem arrancar o direito do outro. Então esse rei que está vindo para vós,
Ele se esvaziará da sua forma divina para se fazer ovelha muda e calada e ser entregue na cruz do Calvário pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelo pecado de todos. Sua soberania, seu conselho, sua glória, sua autoridade se transformarão em cruz, em sofrimento, em dor, em padecimento, porque ele será ferido pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas iniquidades, para dar aos homens uma chance de poderem ter salvação com Deus, por intermédio da fé e do arrependimento, conseguirem um lugar no reino celestial, sem tirar o direito do outro, porque este evangelho será pregado, sem precisar derramar sangue, sem precisar estabelecer guerras. E você que é do conceito de que religião faz diferenças e guerras, a palavra de Deus, ela é a favor de outro pensamento. Que o que faz guerras e diferenças aqui nesse mundo aqui é o dinheiro, é a ambição. Nunca ninguém precisou morrer para que o evangelho fosse pregado. Deus não precisa ferir para pregar e dizer aos outros o quanto Ele amou. As guerras estão sendo travadas por outra coisa lá, por sexo, dinheiro, poder. Para salvar almas não. Não precisa derramar sangue. Mas o fato aqui é esse. Esse rei precisou receber uma coroa de espinhos por tua causa. E tomar um lugar que ninguém aqui gostaria de ficar, ou de exercer, para nos dar uma chance. Malaquias vê que existiriam pessoas que quando ouvissem isso, o perdão, a misericórdia, a graça de Deus, a redenção, a chance da salvação chegou, que eles saíam saltitando como ovelhinhas que foram libertas da estribaria, de tanta alegria, de saberem que eles não iam ser condenados, mas poderiam ser perdoados e salvos por Deus. O que isso acrescenta para você hoje aqui? Ei! O que isso acrescenta para você hoje aqui? De saber que Deus morreu por você, para te dar uma chance de você mudar e ser perdoado dos teus pecados. Isso te alegra, te realiza? Eu acho que não, amigo. Te alegra e realiza outras coisas que estão moldadas na metafísica que eu estou denunciando aqui. Deus só é bom, Ele só é válido quando Ele te traz riquezas e poder entre os homens. Mas se Ele aparecer de jumentinho ali fora, para dizer a você que as heranças que Ele trouxe são espirituais e celestiais, eu não sei se você se batizaria nessa pregação hoje. Não sei se você viria aqui à frente para dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus, porque muita gente vem por causa de promessa material. Muita gente vem aqui no púlpito chorar, nas igrejas por aí, porque estão prometendo Deus e o mundo lá para eles, lá, como se Jesus fosse uma porção mágica para abrir porta onde não tem, para dar oportunidade, etc, etc. Eu não sei se você é alguém que um dia Jesus resgatou, se arrependeu e creu, e está nessa jornada por coisas mais excelentes do que ser conhecido ou respeitado entre os homens. Mas foi para isso que Ele veio e morreu, para dar uma chance. E o que Ele esperava é que quando essa chance fosse anunciada, você saltasse de alegria. Não porque a música está tocando, o rap. Falou, bonitão? Não é porque a música está tocando. Não é porque hoje vai ter um encontrão de jovem que vai ter beijo na língua e outras coisas também no motel. É porque Deus vai falar: eu quero te dar uma chance. É porque Ele vai dizer a você: eu posso perdoar os teus pecados, se você crer, como aquela prostituta aos seus pés, de poder recebê-la, de poder contemplá-la na sua fragilidade, na sua imundícia, levantá-la e dizer: mulher, porque você se humilhou e creu, vai que os teus pecados foram perdoados. Eu não sei o que ela fez, mas penso que ela saiu de lá pulando, saltitando, e quem olhou falou: nossa, ganhou um marido, nossa, ela ganhou na loto. E não, ela estava perdoada, restaurada pelo poder de Cristo. Manacasturia posserevesta.
Um reino feito de paz e alegria no Espírito, eterno, santo, que agrada a Deus mesmo que não agrade a homens. E esse virá montado num jumentinho para dizer a todos que Deus não precisa de um carro ou de um status para poder provar aos homens o que Ele é. Ele não precisa de aparência. Por isso Ele vem sem aparência. Simples. Para confundir todos esses aí. Que acha que Deus governa por intermédio de pedras preciosas. E ouro esculpido. Que nem a igreja católica. Vende tudo e dá para os pobres, deveria eles ouvirem de Jesus. Por que vocês não vendem lá aqueles templos esculpidos lá por, como é o Aleijadinho? Se você pegar tudo aquilo que o Aleijadinho fez lá, vai alimentar muita gente na África lá. Então, ô Francisco, vai para os quintos dos infernos. Vagabundo, safado. Se você vier aqui na Guacá, viu? Se você vier aqui na Guacá, nós vamos jogar sal grosso em você. Capeta, Satanás. Que sandalinha franciscana aqui não convence. Se eu ver os dedinhos mexendo assim, não convence. A unha pode estar feita, até pintada. A gente enxerga o diabo. Tá? Isso é hipocrisia, humildade fingida. Vai lá, vende tudo e dá para os pobres lá, meu filho. Porque o nosso Senhor veio aqui dizer a igreja aqui na terra, do que é feita a igreja. Ó pastor, metade da tua igreja não tem condição financeira para poder dizimar na tua igreja. Se eu ficar nervoso com isso, eu vou para o inferno. Mas tem condições para ser crente? Servir a Cristo? Tem. Então eu tenho que pular junto com eles. Eu falo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu 50% de igreja que quer servir o teu nome e o teu evangelho, não vão fazer cara feia para mim quando eu pregar essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Que toda vez que a gente ouvir falar sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre o reino, sobre as coisas celestiais, sobre as coisas eternas que nos reservam lá na glória, pelo poder da fé, eles vão pular comigo, vão gritar comigo, vão dar glória a Deus, mesmo nas lutas e nas provações, mesmo nas dificuldades, eles vão estar aqui alegres pelo que o Senhor deu, ali na cruz do Calvário por eles. Vão sorrir, sem vergonha de mostrar que não tem dente na boca. Você vai perguntar para ele, vai dizer, mas você é formado em quê? E ele não vai saber o que dizer. Talvez fale, sou formado na fé, na confiança, na certeza de que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. E o meu projeto é subir, é subir, é subir, é subir quando Ele vier. Eu quero subir. Sabe, eu entro aqui, pastor, eu entro aqui e sinceramente eu entro e não vejo nada, porque você está à procura de um rei. Nós já encontramos um. E é celestial. E ele tem a nossa cara. Fala o que a gente quer ouvir. E está carente para ser alimentado. Culto de bênção. Culto de glória. Quando Deus dá uma chance. Uma oportunidade. E eu quero encerrar, irmãos, Lucas 19, 14 e 27, que diz o seguinte. Os homens vão dizer assim: não queremos que este reine sobre nós. Diga, não queremos que este aí reine sobre nós. Este que é eterno, sem aparência, rico em justiça, cheio de paz, alegria no Espírito Santo, agradável para Deus, mas não para os homens. Um líder eleito por Deus. Um reino que não é deste mundo. Sua responsabilidade é libertar o pecador para que viva a retidão com Deus. Sem metas financeiras. Sem guerras econômicas. Do céu para nós.
nós não queremos que Ele reine sobre nós. Daí no versículo 27, Jesus diz o quê? Quando aqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o eles para mim, porque vou matá-los. E essa promessa é para quem vai sair dessa igreja hoje aqui, vivendo uma vida popular. Ele quis te abraçar e te adotar, mas você não quis. E pensou exatamente o seguinte: esse reino não me agrada, vou à procura de um outro rei. Mas lá na frente, Ele vai mandar o mar te devolver, ou a terra, ou alguma outra coisa, e te tem por inimigo. E lá na frente, quando for dado a Ele a glória, a soberania, para encerrar a história humana, Ele dirá: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Porque quando eu te chamei, você não me ouviu. Quando eu quis te salvar, você não aceitou. Quando eu quis ser teu rei, você procurou reino entre os homens. Então agora é muito tarde para você chorar. Aparta de mim, não te conheço. Traz esse cara aí, que agora eu vou matar ele. Para você ver que livre-arbítrio e direito de escolha funciona aqui, mas lá na frente não. O fato é que eu pensava que a fé que eu escolhesse, o que Deus realmente se agradasse, pastor, é onde todo mundo sai feliz. No Evangelho não. Quem tem que ficar feliz é Ele. E com base na alegria dEle, na felicidade dEle, é que nós somos abençoados. Se você ainda procura uma preferência em um rei, ou alguém que governe sobre a tua vida, você dá prova de que Jesus não é suficiente. Isso quer dizer que você é inimigo dele. Pensa nisso hoje. Se Jesus ele fosse vestido de indigente para pregar na igreja do teu pastor, com as qualificações espirituais necessárias, mas sem nenhuma característica material, eles aceitariam ele pregar lá? Tua casa aceitaria? Tua família colocaria ele na mesa para ouvir o que ele tem a dizer? Dificilmente esse jumentinho ia ficar estacionado na porta da tua casa, porque você não ia querer ver que os vizinhos vissem. O que aquele jumento está fazendo amarrado na porta da casa dele? Quem é aquele indigente? Porque nós vivemos da aparência, da estética. Ele não. Ele é o que é em qualquer lugar. E essa é a fé que essa igreja respira. É essa fé que nós respiramos todo dia. O rei que Deus mandou para nós nos completa. E nós não precisamos de um outro. Ele basta para nós. Eu não sei dizer você, mas para mim, basta. Ele me completa. Porque o que Ele me dá, o que Ele traz a mim, o mundo não dá. E por isso eu estou aqui hoje, pastor. Porque esse reino que Deus enviou na minha vida, Ele me traz propósitos que eu me alegro e me regozijo toda vez que eu ouço. Mas há alguns aqui que não. E por isso eles são devotos de artistas, idólatras de personagens. Por isso que eles prestigiam os sábios, vivem à procura de uma preferência, uma referência acima deles, aqui entre os homens, porque Jesus não é a figura principal. Beijam o pé e a mão do Papa, mas para esse aqui, atacariam pedra. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.